Graça e paz, amados. Que você tenha um excelente dia. Por isso, nessa manhã, eu queria dizer para você, aproveite bem o nosso estudo bíblico dominical. Que seja bênção na sua vida, que seja edificador para você, para a sua família e para todos aqueles que estão agora, aí, junto com você no seu lar. Por isso, eu convido você agora. Vamos orar? Ó Deus, nos colocamos diante do Senhor e pedimos agora, Pai, a iluminação, a compreensão do estudo que iremos ter. Fala ao nossa mente e ao nosso coração. Toma nas tuas mãos a cada um que está nos assistindo, cada um, ó Deus, que vai nos assistir ainda, Senhor, ó Deus, ser com eles, ó Pai. Ó Pai, que a tua palavra ache guarita, Senhor, nos corações. Que seja esse o teu desejo, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Convido você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53, no verso 6. Isaías 53, verso 6. Diz assim: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Vamos passar para os nossos cânticos espirituais. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Não posso contá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Impressionante o amor de Deus. Não posso
Voltamos. Queridos, como eu falei durante a semana, nós tivemos os nossos estudos e ontem eu cheguei a comentar com vocês no grupo sobre hoje estamos tratando a respeito desse estudo que foi passado quarta, quinta e sexta-feira. Então, vamos falar um pouquinho dele hoje. Mais tarde estaremos novamente aí numa live junto com alguns irmãos tratando também desse assunto. O capítulo 1 fala do Deus da Bíblia. O que é o Deus da Bíblia? O Deus da Bíblia, ele é um Deus pessoal. Como nós vemos e foi passado no estudo, em Efésios capítulo 1, Deus diz que ele nos escolheu. Então, quando ele diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, esse Deus, ele é um Deus que ele quer ter intimidade com a sua criatura. Ele quer ter intimidade com aquele que é dele. Observe que Deus ele tem um plano e que Deus pensa. Isso fica claro em João 3,16, porque ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é um Deus que pensa, que planeja, que sente, que tem vontade. João 3,16 nos diz que Deus ele não somente pensa e age, mas ele é um Deus que sente, que se identifica. Ele se identifica com o eu sou. Ele se identifica com aquele que eu sou o teu Deus. Deuteronômio 6:4, lá no Antigo Testamento, nos mostra que Deus é um, não existe outro Deus além dele. Ou seja, nós não temos e nem adoramos outros deuses. Tiago, no capítulo 2, no verso 19, no Novo Testamento já, também deixa claro que existe somente um Deus. E esse Deus que existe, ele se divide em 3 pessoas. Um Deus único, dividido em 3 pessoas distintas. Mateus 9, de 2 a 7, nos mostra claramente que uma dessas pessoas, Cristo, ele reivindica o seu poder e a sua autoridade como Deus ao perdoar pecados. Então, nós vemos que Deus é um Deus pessoal, que se identifica com a sua criatura. Deus é um Deus que age, pensa e sente. Deus é um Deus no Antigo Testamento, é o Deus, e o Deus no Novo Testamento agora, ele vem se mostrando em 3 pessoas distintas. Uma delas, como eu falei, Cristo. Em Mateus, como nós lemos aqui, em Mateus 9, de 2 a 7, ele reivindica essa autoridade divina perdoando pecados. João 5:22, Jesus Cristo, ele então, além de ser Deus e perdoar pecados, ele também voga para si a autoridade de quê? De juiz de toda a terra. Ele vem dizendo que Deus a ninguém julga, mas ao Filho confiou esse julgamento. Então Jesus é um Deus que naquele grande dia, no dia do juízo, ele já não vai ser mais o advogado, ele agora é juiz. Mais um pouquinho aí para frente, aí, como nós vemos aí no nosso estudo, João 8, no verso 58, Jesus então alegou existir aí antes de Abraão. Ele foi questionado a respeito de Abraão, de como seria, de como ele deveria agir, e ele vem dizendo, antes que Abraão vivesse, eu já existia. Então, vem falando que ele vem mostrando, que ele, assim como Deus, também é eterno. Novamente, João 16, de 7 a 14,
nós vemos agora a terceira pessoa da Trindade se revelando, que é o Espírito Santo, ou chamado também de Consolador. É distinto, ele é diferente da segunda pessoa. E ele faz coisas que só uma pessoa pode fazer. Ou seja, nós vemos o Deus Pai agindo de uma forma, vemos o Deus Filho agindo também na sua peculiaridade, e vemos agora a terceira pessoa, o Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é um objeto, ele não é simplesmente uma força, ele também pensa, ele age e ele sente. Atos 13, 2, 15, 28 e no 16, 7, o Espírito Santo deixa bem claro que ele também é uma pessoa. Outra parte aqui que nós podemos ver é que em Efésios, no capítulo 4, no verso 30, essas passagens, que nós lemos aí, mostram que o Espírito Santo, como eu falei, pensa e age. Esse versículo deixa claro que ele também sente aquilo que nós falamos. Esse versículo mostra muito bem isso. 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 21, nós podemos ver que o Espírito Santo, que faz parte, como eu falei, é a terceira pessoa da Trindade, foi ele que nos deu a Bíblia. Ou seja, é o centro, ele é importantíssimo para nós também, para a fé cristã. Por quê? Porque ele ele traz um esclarecimento à nossa mente a respeito dos atos, tanto da primeira pessoa, que é Deus, como da segunda pessoa, que é Cristo. Mais à frente um pouquinho, nós podemos ver no segundo capítulo que nós estudamos, falamos a respeito da criação. Então, no primeiro nós falamos a respeito do Deus pessoal, um Deus triuno, três pessoas com suas distinções, mas com o mesmo poder e a mesma essência. Nesse agora nós vamos tratar a respeito desse Deus, que fez ou que criou todas as coisas. Apocalipse no 4:11, no capítulo 4, no verso 11, ele deixa bem claro que Deus criou todas as coisas por sua livre vontade. Deus ele não foi obrigado, ele não tinha uma necessidade. Não, ele criou porque ele quis. Ele não precisava criar. Ele não tinha sentimentos de solidão. Deus, ele era trino, ele era completo antes da criação do mundo. Tanto que nós vemos em Apocalipse 4:11, lê-se que ele era digno de todo o nosso louvor, ele é digno de receber toda a nossa glória, porque ele não tinha necessidade de nos criar, mas ele assim o fez. Gênesis 1, no versículo 1, a palavra criou aqui significa criar do nada. Deus então cria a matéria do nada. Daquilo que não existia, Deus então faz. Ele não modelou uma matéria como se prepara um pão, um vaso. Não, ele criou do nada tudo que existe, nos dias de hoje. Gênesis 1:31. Nós vemos que após Deus criar então todas as coisas, ele declara que tudo que ele criou é bom. Tudo que Deus fez era bom. As coisas que Deus criou eram boas. Então, não temos como hoje nós virarmos e falarmos, Deus criou isso dessa forma e isso agora se tornou em tragédia, se tornou numa coisa horrível. Não, Deus criou tudo bom. O homem, com o seu pecado e com a sua falha, ele sim transformou, contaminou e vem contaminando aquilo que Deus criou de perfeito. Nós vemos então um Deus pessoal no capítulo 1, nós vemos então o Deus que cria todas as coisas no capítulo 2
Então nós vemos agora no capítulo 3 como que Deus lida com o homem, ou seja, Deus e o homem. Vamos ver então a relação que há entre esse Deus poderoso e essa sua criatura, chamada homem. Gênesis 2:7 nos mostra que somos, vamos botar assim, nós fomos feitos por Deus corpo. O homem veio do pó da terra, mas o homem não é simplesmente um boneco, não é só corpo. O homem, ele é um ser completo, de corpo e espírito, ou corpo e alma. Gênesis 1:26 nos mostra que o homem, então, ele foi criado à imagem de Deus. Por que ele foi criado à imagem de Deus? Para a glória desse próprio Deus. E isso faz uma distinção do homem de todas as outras criaturas. O que significa que o homem, quando ele é criado à imagem de Deus, nós temos então uma afinidade muito maior. Nós trazemos em nós o que nós chamamos, dentro da teologia, da imago Dei, ou seja, a imagem de Deus. Além disso, o homem é uma criatura racional, o homem pensa por si só, ele reflete, ele medita. Quer dizer então que o homem, ele é um ser que ele é movido por quê? Pelos seus pensamentos. Gênesis 2, no verso 16 e no verso 17, nós vemos aqui dois grupos. Nós vemos Deus e o homem. Nesse versículo, Deus anuncia então o que era necessário, a condição necessária para que o homem continuasse essa comunhão com ele, essa comunhão que existia entre os dois. O homem, então, deveria se mostrar obediente a esse Deus. O homem, então, deveria mostrar o seu amor, mostrar a sua gratidão através da obediência. Mas, se o homem não fizesse, o que aconteceria? Deus deixa claro que, se o homem desobedecesse, isso resultaria em morte. Primeiro, morte física, morte espiritual e a chamada morte eterna, que é a separação do homem de Deus. Vamos lá. Primeiro, Gênesis 1:26. O homem então foi feito à imagem divina. Gênesis 3, no verso 8, na parte A, diz que mantinha uma comunhão constante com Deus. O homem então, criado à imagem de Deus, tinha uma comunhão constante com Deus. Ele estava aí cercado por um ambiente perfeito, no capítulo 2, no verso 8. O homem, então, contava com uma liberdade, ou seja, ele tinha a verdadeira liberdade de escolha. Adão, sim, tinha a sua verdadeira liberdade de escolha, de poder obedecer ou transgredir aquilo que Deus havia falado. E o teste, então, para Adão era o quê? Simples. Uma ordem simples, porém uma penalidade dura. Você vai obedecer, não vai tocar, mas se você tocar, você vai morrer. Gênesis 3, de 1 a 20, Deus então faz a companheira, do homem. Então nós vemos Adão e Eva aí escolhendo desobedecer a Deus. E desobedeceu de uma forma totalmente deliberada. Eles escolheram. Satanás tentou, Satanás instigou, mas a escolha foi de Adão e Eva. Gênesis 3:7, nós vemos que o homem então tenta se cobrir. O homem, quando vê que ele estava nu, ele tenta se cobrir com obras de suas próprias mãos. Ele fez para si roupas com folhas de figueira. Então isso demonstra que ele já teria assumido essa própria culpa.
Ele já tentou resolver aquela situação por ele mesmo. Ele já não buscou mais a dependência em Deus. Gênesis 3:24, eles perderam totalmente a comunhão com Deus. Quando Deus chama então o homem no jardim e pergunta: Adão, onde você está? Não é que Adão estava tão bem escondido que Deus não enxergava. Não, não é isso. Deus então estava dizendo para Adão ali naquele momento: Adão, há um abismo agora entre nós. A própria Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E nesse momento, aquilo se cumpria. A separação entre o homem e Deus. Eles foram então expulsos do jardim. O corpo e a alma agora do homem passam a sentir todo o efeito do pecado cometido. Nós, heranças de Adão e de Eva, nós também sentimos no nosso próprio corpo essas consequências do pecado. Gênesis 3, 17 a 18, nós vemos que o universo inteiro, que era bom, que era perfeito, também sofre a influência do pecado. O próprio universo sofre com o pecado do homem. Aquilo que era bom, agora foi contaminado pelo pecado. Romanos, no capítulo 5, no verso 12 e no verso 17, diz que depois de Adão, ou depois da queda de Adão, todos os homens, então, passam a ser pecadores. Nós já nascemos pecadores. Nós não nascemos puros e ficamos pecadores depois. Nós já nascemos pecadores. Nós já herdamos, isso do nosso pai Adão. Gálatas 3, no verso 10, nos deixa isso bem claro. Mostra que nós, como antes, agora cristãos, mas antes, nós éramos chamados de filhos da ira. Por que filhos da ira? Porque nós éramos filhos da desobediência, filhos do pecado. Andávamos no pecado. Efésios 2, no verso 2 e 3, nos diz que Deus ele nos libertou disso. Ele nos tirou desse império do pecado, desse império da morte, que nós praticávamos e vivíamos praticando. Colossenses 1, 21 nos diz que seria bom para nós o pecado. Pecado? Bom, porém nos leva para o inferno, destrói a nossa alma, consome a nossa vida. Agora, quando Deus nos mostra a salvação e a graça, nós vemos sim o que é o melhor para nós. Nós vemos que o pecado de nada vale, é uma sedução, é algo que parece ser muito bom, muito proveitoso quando você está nele, mas ele vai te levar para a morte. Depois que você sai, que Deus te tira, te lava, que você olha para trás, você diz: meu Deus, como eu fazia isso? Por que eu fazia isso? Então, meu querido, para nós encerrarmos, seria bom se nós considerássemos o fato de que todos nós pecamos e somos pecadores diante de Deus. O cristão, pecador arrependido. Quando se arrepende, quando se coloca diante de Deus e pede perdão ao Senhor dos seus pecados, o corpo e a alma do homem, lá no começo, eram bons. Depois, passou a ser dominado pelo pecado, pelo mal. Hoje, o cristão, ele é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Hoje, o cristão, ele anseia desesperadamente, podemos usar essa palavra, pela volta do Senhor, para que aí sim nós sejamos, assim como disse o Senhor, um corpo incorruptível, não mais pecaremos. Amém.
Deus te abençoe. Fique com Deus.
sei que me amas. Teu amor não falha. Jesus, Jesus, teu amor não falha. Jesus, Obrigado a você que nos assistiu, obrigado a você que nos acompanhou. Queremos dizer para você que para nós é um prazer estar aqui. Convido você também para às 19h30 estarmos juntos no nosso culto noturno. Amém? Deus abençoe e fique com Deus.